Bom dia. Bom dia. Estamos começando agora o Jornal Informativo. Veja os destaques de hoje. Problemas demográficos e crescimento da população. Problemas demográficos atuais. Fome, obesidade, migrações e preconceito. A fome no mundo atual. A recente expansão da obesidade. Migrações internacionais. Aprendendo a conviver com os outros. Problemas demográficos e crescimento da população. A população mundial, em 2005, atingiu a cifra dos 6,45 bilhões de pessoas, e em 2011 chegará aos 6,83 bilhões. Todavia, ao contrário do que alguns imaginam, o grande problema demográfico ou populacional do século XXI não é o crescimento, nem o número total de habitantes do nosso planeta. Os principais desafios demográficos deste século são o rápido envelhecimento da população em geral, principalmente nos países ricos. as migrações em massa de regiões ou países pobres para regiões ou países desenvolvidos. Os diversos tipos de racismo ou preconceitos étnicos, culturais e outros. A expansão da obesidade. Pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas obesas em todo o mundo é praticamente igual ou talvez até superior à de pessoas subnutridas. A obesidade vem se expandindo rapidamente no mundo das últimas décadas, e não apenas nos países desenvolvidos. Na China, o percentual já chega a 15% da população total. Nos Estados Unidos, os obesos estão entre 30% e 50%. Na Europa, o processo de obesos ultrapassa 20% da população. No Brasil, 38 milhões de brasileiros adultos estão acima do peso ideal, por volta de 11% da população, enquanto o IBGE calcula em 4% de desnutridos no país. Vejamos agora um exemplo de um grupo de jovens que postou um vídeo no YouTube sobre a expansão da obesidade. Vejamos agora outro destaque de hoje: preconceito. O preconceito é um juízo pré-concebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória, perante pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social, ao que ele é diferente. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Vejamos um exemplo de preconceito sexual com a repórter Vanessa Yuri. Estou aqui com a drag queen, Carolina Ligeiro, que foi agredida no último caso. Sério, o que aconteceu? Eu estava numa balada aqui em Porto Alegre e que, sem motivos alguns, chegaram dois homens, me agrediram fisicamente e moralmente. Tipo, eu tava com as minhas amigas, não tinha mexido com ninguém, coisa. Tava lá dançando na pista, quando eles chegaram, parou a festa, assim, me agrediram. E, tipo, saí da festa, teve que ir embora com a polícia, com a delegacia, tudo uma coisa muito eficaz, que não pode acontecer. Isso acontece com frequência? No começo era bem difícil, sabe? Por causa dos meus pais, minha mãe, assim, não gostava, meu pai, tipo, apanhei demais, quando era pequenininho, assim. Tipo assim, mas no tempo a gente vai se adequando, sabe? Os amigos vão aceitando e, enfim, a gente vai sobrevivendo do jeito que dá. Obrigada. Agora, voltando para o estúdio, é com você, William. Fome no mundo atual. Existem dois tipos principais de fome. A aberta ou epidêmica e a oculta ou a endêmica. A fome aberta ou epidêmica ocorre raramente, em geral, nos períodos de guerra, crise, mudanças climáticas, pragas ou doenças que de forma ampla e súbita atingem a agricultura. A fome oculta ou endêmica é o mesmo que subnutrição, algo que, apesar de todo o avanço tecnológico na agricultura, ainda alcança cerca de 800 milhões de pessoas no mundo. A subnutrição costuma ser definida como o consumo insuficiente de alimentos por uma pessoa. Isso ocorre não por causa de uma produção insuficiente de alimentos, mas sim pela distribuição muito desigual desses viveres. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo vivem abaixo da linha internacional da pobreza, principalmente na África subsaariana, Ásia e América Latina. Vamos com nossa repórter especial enviada ao vivo nas ruas de Porto Alegre. Vamos ver agora se conseguimos falar com o mendigo. Migrações internacionais. As migrações internacionais hoje em dia ocorrem principalmente dos países do sul subdesenvolvidos
para os mais desenvolvidos, ou então de países do terceiro mundo, mais pobres para outros vizinhos com economias mais dinâmicas. As migrações podem ter diversas causas, naturais, econômicas, políticas, religiosas e étnicas. Conviver com os outros. Um dos grandes desafios do século XXI é o de aprender a conviver com os outros, ou seja, com os que são diferentes na cultura, na religião, no idioma, nos costumes, na idade, na sexualidade. Precisamos respeitar toda a diversidade que existe na humanidade. Agora, ao enviado especial William Ramon. Estou aqui com o jovem Isaac, que veio de Israel para o Brasil. Isaac, como você foi recebido no Brasil? No começo foi difícil, tinha poucos amigos, a cultura do meu país é bem diferente, mas estou tentando me adaptar. Há quanto tempo você está vivendo no Brasil? Quase 2 anos. O que mudou desde que você chegou até aqui? Mudou bastante coisa. Agora tenho muitos mais amigos, consegui quase me adaptar à cultura brasileira e é isso. É isso, obrigado Isaac, voltamos ao estúdio. O princípio de que todos os seres humanos são iguais é o fundamento ético e político de qualquer sociedade democrática. Chegamos ao fim do nosso jornal informativo. Agradecemos as pessoas que nos ajudaram nesse trabalho. A drag queen Sharon de Oliveira, ao mendigo desconhecido fugitivo, ao judeu Isaac e às pantufas de joaninha da repórter Vanessa Jung. E especialmente aos apresentadores e repórteres, Laura, William Daniel, Vanessa e William Ramon. Tenha um bom dia. E uma boa aula. E esse é o nosso relatório de geografia.